Estamos começando aqui o episódio 6 de Frieren, da primeira temporada. A gente queria nos apresentar para vocês. O meu nome é Diego, ela é a Mari, vocês estão no canal Bugados. A gente agradece muito a todos vocês que estão assistindo aí o nosso react, tanto do Frieren quanto do Mushoku. Esperamos que vocês estejam gostando do conteúdo aí do canal. E se vocês puderem deixar aquela inscrição aí para apoiar e também para a gente poder continuar crescendo e trazendo mais vídeos para vocês, agradece demais, beleza? Se inscreva, pessoal. A gente agradece muito, ficamos muito felizes. É isso aí. E antes da gente começar esse episódio, eu queria retomar o que aconteceu no episódio passado, principalmente uma coisa que eu acho que faltou a gente comentar lá no finalzinho do episódio. Que até o Carlos, que tá aqui na live com a gente, comentou ontem, né? E é sobre aquele momento que os fantasmas aparecem para as duas, né? Pra Fern e pra Frieren. Aparece o fantasma do Reiter, né? Reiter, eu não sei falar o nome dele direito ainda. E ele vai falando várias coisas ali e tal, né? E ela fica pensativa, vendo como se fosse, digamos, informações que foram tiradas da cabeça dela pro fantasma falar, né? A Fern. A Fern, no caso, é. E a Frieren, o fantasma que aparece pra ela é o Himmel, e ele fala justamente o que ela esperaria que ele falasse, né? Aí, uma coisa que a gente ficou. Eu fiquei pensando até depois. É tipo assim. Aquele monstro que elas enfrentaram ali. Eu não sei se era um monstro, eu não cheguei a notar direito, né? Porque Era um quando monstro. elas se desfizeram dos fantasmas, já acertou o bicho junto e ele foi de Vasco junto, né? Ah, será que ele fazia uma ilusão, utilizando realmente o que estava na cabeça delas para fazer os fantasmas aparecerem e agir como elas conheciam eles? Ou será que ele invocava os fantasmas e os fantasmas eram realmente as pessoas que morreram, tá ligado? Aí foi uma coisa que eu fiquei pensando depois e a gente acabou não falando no episódio passado, né? O que Uhum. que tu acha sobre isso aí? Eu acho que é magia mesmo. Não sei, de conseguir ver através da cabeça, da mente das pessoas que estão ali, pra ver o que elas estão pensando. Tu acha que seria, tipo, o cara tá fazendo meio que uma ilusão ali pra elas mesmo? Uhum. Não seria as pessoas realmente que morreram, né? Os fantasmas dela. Não. Se for isso, a mestra da Frieren falou a verdade no diário. É. É porque também o que foi dito é que os fantasmas estão lá naquele outro lugar que é para pro qual elas estão indo viajar, né? Ali, olha. Né? O que é Alioli? Aureolin. O nome do lugar é Alioli. Tá bom. É Aureole, mas eu falo é Alioli, mas fica mais fácil. Bom, tirando esse pequena recapitulação que a gente fez, né? Ahn, parece, a galera aqui no chat tá meio oriçada também, né? O Ryotsune ali, principalmente. Uhum. Que a gente vai ter alguma coisa com o Stark, né? Então, no episódio passado, a gente teve ali uma preparação das duas encontrando o Stark e também a gente vai ver como que vai ser a batalha das duas com mais o Stark contra aquele dragão vermelho que a gente viu elas atacarem. Por sinal, foi uma cena, Stark. foi uma das cenas mais legais Não, também do muito episódio bom, muito passado, né? bom. A velha estratégia, né? Bate, corre, bate, Bate corre, e bate, corre, né? corre. Já fiz muito isso. Só não pode encher o HP aí, é sacanagem. Stark. Essa cena, principalmente da abertura, me dá uma impressão, não sei se é o filtro um pouco azul, mas dá a impressão de anime antigo. Anime antigo? É meio chuviscadinho. Talvez é porque esteja chovendo. Não, não essa cena, amor. A outra cena que eu falei lá. Não sei se o Jorge já teve essa impressão.
A arte de ending da Season 2 é linda. Linda. Ô, Jorge, foi do Free Alien que tu falou que a ending ela vai evoluindo, né? Conforme os episódios passam. A música, no caso, né? Hum. Se eu não me engano, era desse aí. É porque a gente não tá olhando mais as Ending, ends, né? A gente pula. Aí, ó, agora a gente vai ter que prestar atenção na letra da abertura. No próximo episódio a gente presta atenção. Uhum. O herói do Vira-lata? vilarejo. Vilarata? 戦う気はないのですよね。なぜ修行を続けているのですか？ Não, eu sei, mas o Carlos falou que a letra da intro ali ele nunca tinha prestado atenção, agora eu quero prestar atenção também. そんな連中がさ、今では幸せそうに笑ってるんだよ。シュタルク様がいるからこの村は大丈夫だってな。俺は何もしてないってのによ。この村が襲われていないのはただの竜の気まぐれだ。竜が村を襲ったら、シュタルク様は戦うのですか？ 死んだって嫌さ。でもよ、この村の連中にとっては俺は英雄なんだよ。 Herói não tem mais この村 acento. の英雄シュタルクなんだ。俺が守らなきゃならないんだよ。 Se eu não me engano, não. Eu fico confuso com essas regras de português também, mas se eu não me engano, o herói não tem mais 実際 acento. は逃げ出しちまうかもな。 Acho que entra na mesma regra nova lá da palavra ideia que perdeu o acento. 額 Eu の não tenho 傷なんて certeza. 魔物と戦いたくなくて師匠と喧嘩した時にできたものだ。 Falou que foi. Eita caramba! 殴 O られたのは anãozinho tava あの時は bravo. 初めてだったな。俺に失望したんだろうさ。結局俺は師匠に一度だって褒められたことはなかった。 Pra mim, nenhuma palavra tem acento. なんだよ。シュタルク様は逃げないと思います。俺の何がわかる？微塵もわかりませんが、怖かったことを思い出したのです。怖かったこと？魔物と初めて戦った時です。修行はそれまでに十分すぎるほど積んできました。 Tremeu nas 恐 bases. 怖で足がすくみ、逃げ出してしまいました。 Acontece. どこま Até で a も Frieren 行ってくれ fugiu. なぜか助けてくれないフリーレン様。ああ、うちの師匠もそんな感じだわ。 Hum. とうとう追い詰められ、覚悟を決めた時、体が動いたのです。 Nossa! 必要なものは覚悟だけだったのです。必死に積み上げてきたものは決して裏切りません。シュタルク様はどうしようもない臆病者ですが、村を守りたいという覚悟だけは Evaporou. 本物だと思います。 Virou camiseta da saudade. Determination. Caramba, pra anãozinho ali bater nele. どうだった？ O cara é brabo. O cara é brabo. わかりません。わかりませんが、きっと大丈夫だと思います。 Ué. いませんね。 Fugiu. 期待していたんだけど。 Eu tinha muitas expectativas. フェルン、 Não tem 竜と追い jeito. かけっこだ。 Vamos fazer pega-pega com o dragão. Não sai da árvore. Agarrou da árvore. 足止めは30秒でいいんだよな。遅かったじゃん。一つ約束してくれないか？俺が途中で死んだとしても、竜は必ず仕留めてほしいんだ。わかった。約束する。でも、なぜ村の人たちのためにそこまでするの？何？いや、変な質問だと思ってな。
俺はこの村に3年もいたんだぜ。短いね。超長えよ。よし。 Cara do dragão じゃあ parece cara 一 do 丁やるか。 branquinho. Foi o que eu pensei também. 怖いものは怖いんだよ。 Estamos com pensamentos 笑うことはねえ conectados. だろ。アイゼンと同じだ。師匠と。これ Eita! は強敵だな。アイゼン、手が震えてる。怖いの？ああ、あっさり認めるんだね。怖がることは悪いことではない。この恐怖が俺をここまで連れてきたんだ。 Cachorrinho pequenininho. 震え方まで同じだ。 Nossa, é muita cara do branquinho. Meu Deus. そうか。 Pra quem não tá entendendo, o branquinho é o nosso gato. 師匠 Branco. 怖かったんだな。必要 Que な faz のは essa mesma cara. Não essa, né? Essa A não, outra, é as outras que ele tava outras. mais tranquilo, né? É. 竜の間合いに入った。 Caraca, ele foi 攻 até 撃 lá してきま assim. せんね。警戒している。やっぱりそうか。道理で村が襲われなくなったわけだ。竜は賢い生き物だ。 Hum. 強い相手に自分から喧嘩を売りに行くようなバカじゃない。アイゼンがシュタルクを殴ったのは、あいつが弱かったからでも、失望したからでもない。喧嘩別れをしてしまっていてな。殴ったの？反射的に体が動いたんだ。かわいそうなことをしてしまった。怖かったんだ。俺は怖かったんだよ、フリーレン。こいつはすごいことだ。俺の弟子はとんでもない戦士になる。 Ai! As unhas! Eita! Elas não vão ajudar, Mari. Vou só olhar. Ela mentiu, elas só vão ficar olhando É só- enquanto ele mata o dragão. Vou só olhar. Não vai. おい、なんで撃たれ言われた通りにやる。 Porque tu já matou ele, caralho. Não ferra comigo, sua もう idiota. 死んでいるよ。 Já matou o dragão, pô! クソババアか。 Velho idiota! 後が怖いな。 Sou babá. Nossa! Eita. Caramba! あったのか。 Que 俺が doideira. 一人で。 Ô, moça, eu acho que tu vai apanhar. Não tenho certeza. シュタルク、よ Será? くやった。 Não. 期待以上だ。 Ela ignorou. Será? 宝 Colado. の山だ。うひょー。 Forte ele, hein? 三つまでにしな Nossa! さい。 Caraca. 本当にくだらねえな。こんなものに夢中になれるのか。宝の山だよ。師匠はお前のせいで勇者一行の冒険がくだらないものになったって言ってたぜ。そう。くだらなくてとても楽しい旅だったってよ。すごい、本当にかき氷が出てきましたよ。 Raspadinha! 探索した甲斐があったでしょ。 Isso aí não tá parecendo raspadinha, não. ふわふわのやつですよ。本当だ。 Não é raspadinha de raspar, é raspadinha de gelo, né? Não! じゃないか。 Mesmo assim, não tava parecendo raspadinha, não. だ。 Tá parecendo xixi. 人類最強と言われた南の勇者も
魔王直下の七宝剣に撃たれた。俺たちだって生きて帰れるかどうかわからないんだ。アイゼンは辛く苦しい旅がしたいのかい？僕はね、終わった後にくだらなかったって笑い飛ばせるような楽しい旅がしたいんだ。見てください、ほら、触るとすぐに溶けてしまいます。触っちゃダメだって食べるんだから。くだらん。ところでフリーレン、シロップは？シロップを出す魔法はないよ。ないんだ。本当にくだら Só ん。 tendo a raspadinha, cobertura não tem. Não tem Que cobertura pra triste. raspadinha. Eita, deu fome. Pão ali. Nossa. Ó, a galera toda sem cara. Uhum. どう？透けて見える？見えますが、あまり面白い魔法ではありませんね。悪かったね。面白い体じゃなくて。 Oxi! Ué. Ih, 何？ Ah. 小さ。小さそれで、シュタルクはこれからどうする？別にアイゼンのところに帰ってもいいんだよ。師匠が俺を連れてけって言ったんだろ？それに。 Por essa eu não esperava. Por essa eu não esperava. Por essa eu não esperava. E que do nada, olhando assim. Que pequeno. ó, estão na cidade de Uau. Uau. 現在関所の通行わおは認められていない。通れるようになるのはいつ頃になりそうですか？さあな。少なくとも俺が着任してからは魔物も人も一匹たりとも通していない。失礼いたします。隊長、城代がお呼びです。すぐに Castelão. Castelão? Castelão? いいな Um castelo enorme? この町でくれぐれも問題は起こすなよ。 Castelão. Ferne いい taradona. 対応ではありませんでしたね。そうだね。 Ih, あれ tá は優 quente. 秀な衛兵だよ。 Hum. よそ者には厳しく、町を守る衛兵は核あるべきだ。というわけで、この町は安全そうだし、しばらくここで待つとしよう。久々にゆっくり魔法の研究ができるぞ。宿に荷物を置いたら魔法店に行こうっと。なんだよ。関所が空いてないんだからしょうがないじゃん。ほら、ここで解散。私宿取ってくるから。うえ飯でも食いに行く？うん、一人で行くね。Meu Deus do céu. 最近ではカイロもダメになったって話だぜ。北側諸国の軍が討伐に動くらしいが、関所が開くのは早くても2年は先だろうな。商売上がったりだ。 Por que o Stark foi com elas mesmo? Eu não lembro disso. ジャンボベリースペシャル。 Eu acho que é porque 前来た時は o ガキだったから全部食えなくて não lá 師 pediu. 匠と分けたんだよな。 Hum. でもこんな小さかったっけな。そいつは坊主が大人になっちまったからだぜ。そうか。俺が大きくなったんだな。ガキの頃は何もかもが大きかったのに、あれほど広かった師匠の背中でさえ、いつの間にか小さくなっちまっていた。アイゼンの旦那ももう年だ。しっかり親孝行してやれよ。その最中だよ。でも本当にこんな小さかったっけな。時の流れってのは残酷だよな。なんだよ、いいだろ別に。俺の金で買ったんだぜ。すみません。ミルクください。あいよ。何？なんで怒ってんの？シュタルク様。わかったよ。半分あげるよ。そうではなくて、この町で2年以上待つことになりそうだと言われたらどう思いますか？嫌だけど。そうですよね。
嫌ですよね。何この人。安心しました。シュタルク様って Você é そうだったん normal. ですね。ねえ、俺なんか悪いことした関所を越える方法か。いいぜ、探すの手伝うよ。ありがとうございます。飛んで上から越えちまうってことはできないのか？北側 Que barreira que eles estão falando, 諸 né? 国は Ah, 限界高度まで強力な結界が張ら o れてい muro て ali? 通過できないそ Ou うで tem す。 uma barreira mágica que a gente そ não りゃ tá そう vendo? か。じゃ Provavelmente な tem きゃ uma 空の barreira 名前は mágica. 背通りだ。仕方がない。商人ギルドに当たるか。交易ぐらいはしているかもしれない。 Mágica. 交易は全面封鎖。護衛をつけた対象も禁止となると、北側はよほど危険な状況のようですね。やはり情勢が落ち着くまで待つしか。いや、闇市は盗賊ギルドの連中も当たってみよさすがにそれは危なくないですか？う。大丈夫。俺って結構強そうに見えるし、はったりもうまいんだぜ。悪人顔ですしね。うるせえ。 Cara de delinquente. Oxi. Ué. Esses aí não é os mesmos caras da outra cidade lá? Da lojinha de doce lá? ダ Não メ lembro. か。 Pareceu. そりゃそうだよな。防衛戦しているようなもんだ。 Não? 門が開かなきゃどうに Que もな que らね é? え。 Bem Yoshi. diferente? Ah, bem 次 diferente は não, ダ né? イレクト Tinha as で永遠の mesmas 詰め caras. 所行くか。なんだ？いえ、シュタルク様がとても協力的だと思いまして。お前が言い出したことだろう。待つのは嫌なんじゃないのか？私以上に必死なように見えます。まあ、あまり時間がないからな。どういうことですか？ここ、いい景色だろ？北側がよく見える。 É muito bonita essa pintura, hein? 小さい頃、師匠に連れられてここに来た。俺たちはこの町から北側諸国に旅立ったんだ。 Tá segurando ele? 師匠。聞きたいか？あの時、俺たちは普段は自分のことを何も話さないくせに、勇者一行の冒険を楽しそうに語ったんだ。師匠は長い人生の中のたった10年の冒険を何よりも大切にしていた。きっとフリーレンだってそうなんだろう。どうでしょうか。師匠はもう旅ができるような年じゃない。そんな師匠が俺を連れてけってお前たちに言ったんだ。だから俺はよ、師匠の代わりにくだらなくて楽しい旅をたくさん経験して、土産話をたっぷりと持って帰らないとダメなんだ。俺にできる恩返しはこのくらいだからさ。あんまりのんびりしていると師匠が死んじまうんだ。なら、こんなところで足止めはいけませんね。あの人はまだまだ長生きしそうだけどな。Ué. フリーレン様、こんなところで何をやっているんですか？静かにして。追われてるんだよ。Fez caquinha, fez caquinha. 何やらかしたんだよ。知らないよ。私はただ魔法店をはしごしていただけで。Ah. Ei. 申し訳ありませんでした。 Ué? フリーレン様、あどうかお許しください。待って、すごく嫌な流れ Eita, な気が nós. する。衛兵隊長が無礼を働いたようですな。この町の城代として謝 Castelão. 罪いたします。 Castelão. いや、気にしてないよ。この人は衛兵の仕事をしただけだし、 Oxi. 急いで
くて、むしろのんびり。また北側へ旅立つおつもりなのですな。北側諸国は今、魔王軍の残党との紛争が絶えないと聞きます。現状を憂えてのことでしょう。その志、まさに英雄のごとし。北側諸国の民も喜ぶことでしょう。関所はご自由にお通りください。Com certeza, com certeza. Sasageo, Sasageo. こんなに簡単に通れるだなんて、初めからフリーレン様の名前を出していればよかったんじゃないですか。言っても無駄だと思っていたんだよ。ゆっくりしたかったのに。 Eles conseguiram o trequinho lá do pedágio. Você passa, vai embora. 光景落ち着かないでしょ。俺は見れてよかったって思っているぜ。E com festa ainda, hein? 師匠もこんな感じで北側に旅立ったんだな。Mas olha só. そうだね。ああ、魔法の研究したかったな。 Ela queria ficar mais ali. 大変だったんだぞ。 Safada, cara. いろいろな。Podemos comprovar que o Stark, forte pra caramba. O cara é brabo. O cara, ele solou sozinho o dragão. Ele é brabo. Rapaz. Dragão deitou. O dragão deitou. É que eu tava arrumando as coisas aqui, né? Daí eu fiquei distraído. Tava prestando atenção na musiquinha também. Uhum. Cara, então, né? Nós tivemos belos momentos aí nesse episódio. Eu acho que eu percebi que ela tinha mentido pra ele, que ela não ia fazer nada, tipo, bem pertinho ali, né? Quando... Ela tava só olhando assim, tipo assim, dando um sorrisinho. Ela não vai ajudar. Ela não vai. E o cara é brabo mesmo, hein? Bem forte. Cara, solou o dragão sozinho. Solou sozinho. O dragão, o vermelhinho, né? O vermelhinho. Fazer a alusão ao nosso gato, o branquinho. Porque, cara, ele tava fazendo as mesmas caras que o branquinho. Tirando a parte que ele, né, ficou meio bravo brabão ali, né? Mas as caras de antes era branquinho, literalmente. Era a mesma cara. Mesma cara. Muito doido. Mas, assim, tirando a parte ali do, né, evidente da batalha contra o dragão, que a gente descobriu que ele é super forte, tem duas coisas que eu queria comentar desse episódio aí. A primeira eu não entendi por que o Ansem bateu nele porque ficou com medo. Pra mim, eu não consegui imaginar qual que é o contexto desse momento que faz o Stark tomar uma porradona, que fica uma marca na cabeça, destrói um pedaço da casa, né? Tipo, tá, mas é reflexo do quê? O que aconteceu exatamente, tá ligado? Isso aí que eu não consigo imaginar qual que foi esse reflexo. Tá ligado? A não ser que em algum momento mostre, né? É o que eu imagino que em algum momento vai mostrar. Mas até então, por enquanto, eu não... né?
Não sei. Sentiu ele forte demais. É isso que eu tava pensando, tipo, sei lá, eles estavam treinando, fazendo alguma coisa e sentiu que ele tava forte, muito mais forte que ele, no caso, né? É, pode ser. E a... mas eu acho que talvez volte ainda essa coisa desse momento, né? E pode revisitar de novo e mostrar mais detalhes do que aconteceu. Porque parece que ficou meio no ar, assim. Né? Sim. Ficou bem claro. E que luta bonita, hein? Foi bonito. Foi legal. Ele correndo lá. E usando o golpe dele lá. Uhum. Mas foi da hora. Tipo, teve 2 momentos iguais nesse episódio. Tanto o da Fern enfrentando o primeiro monstro dela, né? Que daí foi Uhum. numa lembrança e tal. Tanto quanto ele ali contra o dragão, né? Então, Uhum. os dois bem da hora. O dragão não tinha atacado ele porque Justamente porque ele era muito forte, né? O dragão fugiu justamente por causa dele. É. Não foi porque o dragão quis fugir, né? Detalhe interessante que se ele realmente tivesse saído do vilarejo, o dragão teria voltado e destruído tudo. Só não atacava por causa da presença dele. É verdade. Faz total sentido agora, né? E Depois que a acho gente viu. que dava pra perceber ali que o dragão também não queria lutar com ele. Tava meio. Sim, o dragão não, tipo assim, né? Não ia querer. É. Ele só precisava de confiança mesmo, né? Cara, outra coisa que eu queria falar foi desse momento mais reflexão, assim, que eu notei nesse episódio, que eu achei bem legal. Foi aquele momento ali que ele tava com o Stark criança no muro, né? E que o Stark tava contando aquelas coisas e ele disse que durante toda a vida dele, que é uma vida muito longa, né? Porque provavelmente ele deve viver mais do que um humano normal, mas Uhum. não que nem a elfa, né? A Ele, Friere. ele tinha falado que os anões eles vivem mais e tipo, eles ficam velhos, mas não aparenta estar muito mais velho, igual. É. Mas o que eu ia falar é que, tipo, durante toda a vida dele, que foi grande, ele diz que o, o que mais impactou os melhores momentos foi a viagem de 10 anos que eles fizeram juntos. Uhum. Então, isso aí é bacana também, tu pensar assim, é tipo, como é que eu posso dizer? Talvez não precise a tua vida toda ser grandiosa, mas se tu tiver um período dela que tu acredite que for genuinamente muito bom, né, Uhum. tu pode levar como a tua vida valeu a pena, sabe? Então eu acho que aquilo ali que para ele foi bom. E eu acho que pra Frieren é muito mais difícil, porque ela vive muito mais, né? Então, acho que é muito mais difícil ela se apegar a algum momento desse jeito. Mas, ao mesmo tempo, ela também teve a mesma coisa que ele, né? Tipo, foi importante aquela viagem. Talvez ela não tivesse visto que a viagem foi importante enquanto ela estava acontecendo. Mas eu acho que agora, durante esse período aí que a gente tá vendo o anime, eles viajando juntos ali, agora ela percebe que foi importante. E eu acho que Ela é isso aí. revisitando os lugares onde eles passaram, né? Exatamente. Então esse aí é o recado da gente pra vocês, galera. Façam pelo menos algum momento ou vários momentos da vida de vocês valer a pena. Vocês poderem dizer que viveram bem. Não Uhum. precisa, não precisa viver bem 100% do tempo, né? Mas, sei lá, criem lembranças, façam coisas que vocês gostem. Aproveite mais É isso aí. as coisas pra se viver aí. Também. A gente tem bastante tempo ainda pra viver bastante. Bastante. Galerinha, esse aí foi o episódio 6. Acho que foi o episódio 6. Espero que vocês tenham gostado do nosso react, do nosso bate-papo aqui. E a gente se vê no próximo, beleza? Valeu! Tchau!